Oportunidade de aqui estarmos na Assembleia de Deus, Templo Central, em Tabuleiro do Norte. Queremos agradecer também ao pastor da igreja, pastor Josiel Cavalcante, o convite e a confiança em nós depositada. Prezados irmãos, abramos, pois, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo 41. Acredito que vai ficar no painel o texto, não é? Isso. Mateus, capítulo 5, versículo 41, que estaremos utilizando para basilar a reflexão. Eu vou ler, aí depois eu convido a toda a igreja para ler comigo. Mateus, capítulo 5, versículo 41. Somente os que encontraram digam amém. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Leiamos todos agora. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu pretendo falar sobre a 2ª milha. Eu vou dizer que a 2ª milha é o maior desafio do Evangelho. Vocês entenderão. A mensagem da 2ª milha é importantíssima. A mensagem da 2ª milha é vital para nós cristãos. Esta mensagem está inserida no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a maior mensagem pregada por nosso Mestre Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Quando eu digo que o Sermão da Montanha é a maior mensagem que Jesus pregou, me refiro aos 2 sentidos. É a maior no conteúdo, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que tem 111 versículos. Então é a maior mensagem que Jesus pregou no conteúdo gramatical, mas é também a maior mensagem na sua importância. O Sermão da Montanha, posso dizer que é o Evangelho condensado. Se a igreja tivesse a seu dispor apenas escrito o Sermão da Montanha, já teríamos as principais doutrinas do cristianismo fundamentadas. De fato, o Sermão da Montanha é o resumo, a síntese do Evangelho.
E nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele fala sobre a segunda milha. Ele diz: se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A milha é uma medida de distância. A palavra milha, ela tem a sua origem no latim. Transliterando para o português, significa literalmente passos. Existem pelo menos 3 tipos de milhas: a milha terrestre, a milha romana e a milha náutica. A medida de distância da milha romana, 1.480 metros. A medida de distância da milha terrestre, 1.609 metros. E a medida de distância da milha náutica ou da milha marítima, 1.852 metros. Jesus sabia o que estava dizendo. Ele diz: se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu vou dar uma explicação básica. 10 anos antes de Cristo, observe, 10 anos antes de Cristo, o Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus, aprovou uma lei. Eu vou dizer que a lei era amoral. Eu vou dizer que a lei era anacrônica. Eu vou dizer que a lei era esdrúxula. Naquele tempo, o Império Romano dominava Israel. E o Sinédrio era subserviente a Roma. Vocês sabem, submissão é uma coisa, subserviência é outra coisa. O que é a submissão? De maneira simplória, ser submisso é ser obediente. Obediência dentro da moralidade, obediência dentro da legalidade. Quando nós acatamos, obedecemos uma lei moral e legal, isto é submissão. A Bíblia fala que devemos ser submissos às autoridades. A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, mas esta submissão, ela é no Senhor, quer dizer, é dentro dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Quando é subserviência, a subserviência é a obediência cega. É a obediência fora dos limites e dos padrões, no nosso caso, estabelecidos pela própria palavra. Então nós, o povo de Deus, somos submissos, mas jamais seremos subservientes a nada nem a ninguém.
nós acatamos a autoridade maior que é Deus e aquilo que está dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas eu disse que o Sinédrio era subserviente ao Império Romano. Aí eles aprovaram uma lei. Quando foi a lei? 10 anos antes de Cristo. Jesus cita esse texto porque ele conhecia a lei, ele conhecia a cultura, ele conhecia toda a história do seu próprio povo. E qual foi a lei que o Sinédrio aprovou 10 anos antes de Cristo? Todo judeu era obrigado, recebendo uma ordem de um soldado romano, de levar suas cargas, bagagens, utensílios até 1 milha. Você sabia disso? É verdade. Eu estou falando fundamentado na história. Eu só falo porque eu tenho certeza. O Sinédrio aprova uma lei esdrúxula, uma lei anacrônica, uma lei amoral. Qual era a lei? Todo judeu era obrigado, quando requisitado por um soldado romano, a carregar suas bagagens, objetos, utensílios até 1 milha. Aí Jesus fala: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Todo judeu, ao ouvir essa mensagem, entendia na prática. Os judeus a quem Jesus pregou o sermão da montanha, ao ouvir esta mensagem, era como se Jesus estivesse colocando o dedo na ferida. Era como se Jesus estivesse e estava ensinando a resiliência. O que é a resiliência? É suportar o sofrimento com resignação. É enfrentar as adversidades com esperança. É suportar até o vitupério por amor ao Evangelho. Os soldados romanos, em contrapartida, na sua convivência com os judeus, já haviam assimilado algumas leis que eles praticavam no que tange ao cerimonial religioso. Dentre elas, o caminho de um sábado. Qual é o caminho de um sábado? Era o espaço que um judeu poderia percorrer no dia de sábado, 888 metros. Os soldados romanos, só para humilhá-los, constrangê-los, levá-los à humilhação pública, optaram aos sábados humilhar os judeus. Judeu, leva a minha bagagem. Ei, judeu, leva as minhas cargas. E o judeu não poderia descumprir a lei. O caminho da milha romana, eu disse, 1480 metros. Então o judeu humilhado, transgredindo o preceito e a norma de sua lei, de sua fé, contrariado, levava as bagagens dos soldados. Assim dá para entender o que Jesus está dizendo, não é?
Explicando dessa maneira, dá para entender o que Jesus estava dizendo àquele povo. Ele estava dizendo que o evangelho é renúncia. Ele estava dizendo que o evangelho é levar a cruz de cada dia. Eu disse lá no início, a segunda milha é o maior desafio do evangelho, no que eu estou colocando nesta reflexão. Mas antes de entrar no mérito da segunda milha, é necessário falar da primeira. O que seria a primeira milha para nós cristãos? É ajudar quem nos ajuda. O que é a primeira milha? É eu fazer o bem a quem bem me faz. O que é a primeira milha? É eu amar quem me ama. Respeitar quem me respeita. Ajudar quem me ajuda. A primeira milha. Eu não vou dizer que é fácil. Eu vou dizer que a primeira milha, uma pessoa natural consegue fazer. Uma pessoa natural que tenha caráter, que tenha bons princípios, que tenha ética e que tenha gratidão, consegue ajudar quem lhe ajudou. Consegue respeitar quem lhe respeita, consegue fazer o bem a quem o bem lhe faz. Mas Jesus disse, e eu quero lembrá-los, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum vocês poderão entrar no reino dos céus. Qual era a régua da prática da justiça dos escribas? Quer dizer, os escribas, os peritos, os especialistas nos livros e nos pergaminhos. E qual era a régua da justiça dos fariseus? Os separados, os segregados, o mais importante e influente grupo dentro do farisaísmo. A justiça deles é exatamente isso, é fazer o bem a quem o bem fazia a eles. Era ajudar quem os ajudava. Era retribuir o bem com o bem e o mal com o mal. Isso não é suficiente. Apesar de que, para que possamos caminhar a primeira milha, só caminha quem tem gratidão, quem tem bons princípios, quem tem uma boa ética, quem tem caráter. Mas o evangelho vai além. O evangelho ultrapassa esses limites naturais, esses limites humanos. Eu disse, repito, reafirmo, a segunda milha é o maior desafio do evangelho. A vida é feita de desafios. Diariamente, constantemente, nós somos desafiados. Nós enfrentamos desafios na nossa vida pessoal, na nossa vida física, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. A vida é uma sucessão de enormes desafios.
e devemos pedir força a Deus para que possamos enfrentá-los e vencê-los na força de Deus. Enquanto que a primeira milha, até um homem, uma pessoa natural, consegue percorrê-la, a segunda milha, para o homem natural é impossível caminhá-la. É impossível sem a ajuda de Deus, sem a presença do Espírito Santo trabalhando em nós, apesar de nós, sem a ajuda dele, jamais percorreremos a segunda milha. E o que é a segunda milha? Eu vou lhe explicar. A segunda milha, versículo 43 e o versículo 44. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu sei, é uma mensagem, entre aspas, inusitada, diferente. Eu, particularmente, eu nunca vi ninguém pregando a mensagem da segunda milha, mas já fazem uns 10 anos que eu prego essa mensagem. E não é mensagem enlatada na internet não, viu? A pessoa vai lá na internet, busca um esboço, uma mensagem pregada não sei por quem, aí depois traz uma mensagem requentada para a igreja. Graças a Deus, essa aqui é do alto, é do céu, que Jesus colocou no meu coração e eu tenho pregado. E qual é a mensagem? Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus dizendo para as multidões, Jesus dizendo para os discípulos, o sermão da montanha: vocês ouviram, vocês sabem o que foi dito. E o que é que foi dito? Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Mas o Evangelho é diferente. A nova aliança é diferente. O Evangelho de Cristo, ele não mudou e não mudará. E a mensagem do Evangelho de Cristo é da renúncia. A mensagem do Evangelho de Cristo é do sacrifício. Eu digo que o caminho continua estreito e a porta continua apertada. O caminho continua estreito e tem que caminhar por ele. Caminho estreito, levando a cruz de cada dia. E a porta continua apertada. Existem muitos que não têm mais compromisso com o Evangelho de Cristo. Aí estão alargando as portas, pregando o Evangelho da conveniência, pregando, massageando o ego das pessoas, mas o Evangelho de Cristo nos confronta. O Evangelho de Cristo nos tira da zona de conforto. O Evangelho de Cristo, ele mostra a realidade para o céu. Versículo 44. Jesus já havia dito:
vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Jesus disse, porque tem moral para dizer. Às vezes alguém diz, mas não tem moral. Alguém diz, mas não tem vida. Alguém diz, mas não tem exemplo. Aí não vale. Não é dizer, é quem está dizendo. Não é falar, é quem está falando. Afinal de contas, até papagaio fala. Se você estiver gostando, coma. Se estiver gostando mais, coma mais. Se estiver gostando menos, coma menos. E se não estiver gostando nada, não coma nada. Mas a mensagem é a da segunda milha. E a mensagem da segunda milha é para nos crucificar com Cristo. A vida que agora vivo, disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Verso 44, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo. Agora ele vai dizer o que é a segunda milha. Amai a vossos inimigos. Olha o primeiro passo. Amai os vossos inimigos. Segundo passo, bendizei os que vos maldizem. Terceiro passo, fazei bem aos que vos odeiam. Quarto passo, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A segunda milha, caros irmãos, a segunda milha, Igreja do Deus vivo, ela é medida em 4 passos. Mas é muito difícil, não. Não tem quem faça, tem. Eu não consigo, consegue. A segunda milha é impossível para o natural. É impossível para o carnal. Mas o crente espiritual, ele consegue. Se alguém disser, é difícil, eu vou dizer que não é difícil e vou provar na Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. A parte B, ou a parte final do versículo, quando a Bíblia diz, e os meus mandamentos não são pesados. Você vai ficar com a palavra de quem? Do irmão que diz que é difícil? Da irmã que diz que é difícil de fazer? Ou a palavra de Deus que diz, e os meus mandamentos não são pesados? Está escrito. Sabe para quem os mandamentos não são pesados? Para o crente espiritual. Para quem não são pesados? Para quem já nasceu de novo. Para quem já foi transformado pelo Evangelho. No nosso caso, para o obreiro aprovado. Para quem já foi aprovado por Deus, os seus mandamentos não são pesados. Eu vou ficar com a palavra de Deus, que diz que os mandamentos não são pesados. Eu não vou ficar com a desculpa de alguém que diz que os mandamentos são pesados. O Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, nós conseguimos. Se torna leve, e na hora que nós não chegarmos até a meta desejada, Ele faz por nós.
O Espírito Santo nos habilita, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos adestra. O salmista diz: com o meu Deus eu salto muralhas. Quer dizer, com a ajuda de Deus eu supero os obstáculos, eu traspasso as dificuldades, e com a ajuda do Espírito Santo nós caminhamos a segunda milha. Primeiro passo: amai a vossos inimigos. Já pensou, irmão? Amar o seu inimigo. E o que dizer de quem não consegue amar nem a seu irmão? O que dizer de quem não consegue nem amar a sua irmã? Como conseguirá amar a seu inimigo? Pastor, graças a Deus eu não tenho inimigos. Tem, é porque tu não sabe. É porque eles ainda não se revelaram. É porque ainda estão no armário. É porque ainda não levantaram a tesoura. Nós temos, e são muitos. E para quem ama a verdade, para quem vive na verdade, para quem prega a verdade, eles, os inimigos, se multiplicam. Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Só consegue amar a seu inimigo o crente que quer morar no céu. Porque já tem deles que querem morar na terra. Mas nós não temos aqui cidade permanente. Buscamos a futura. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. O salvo que quer morar no céu, cujo nome está escrito no livro da vida, consegue amar até o seu inimigo. Segundo passo da segunda milha: bendizei aos que vos maldizem. Já pensou, irmão, a pessoa nos maldizer? E a pessoa sabendo que alguém está lhe maldizendo, e o pagamento é bendizer. É possível. Isso é coisa para crente. Isso é coisa para cidadão do céu. Aquele cujas características Davi menciona 11, somente no Salmo 15, acerca do verdadeiro cidadão do céu. Bendizei os que vos maldizem. O terceiro passo: fazei bem aos que vos odeiam. A segunda milha é o maior desafio do Evangelho: amar o seu inimigo, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam. E essa oração, orar pelos que vos maltratam, aspas, não é a oração de feiticeiro. Às vezes, até um crente não liberto, carnal, não convertido, faz a oração de feiticeiro. Deus vai fazer a obra.
Aí o Deus vai fazer a obra desejando o mal. Deus não recebe. Deus não se agrada. Lamentações de Jeremias. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não manda? Olha o que Jeremias está questionando. Olha o que Jeremias está dizendo lá nas Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o versículo 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não manda? Se Deus não assinar embaixo, não adianta, irmão, fazer oração amaldiçoando. Não adianta desejar o mal, porque quem abre uma cova cairá sobre ela, e a pedra rolará sobre si, diz a Bíblia. Voltando ao texto. O texto áureo, o da segunda milha. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É alguém nos maltratando, é alguém nos perseguindo, e o crente salvo. Senhor, abençoa. Senhor, dá vitória. Senhor, abre os entendimentos. Se não for crente, Senhor, revela a tua palavra. E se disser que é crente, Senhor, liberta. Senhor, transforma. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu vou citar um profeta que caminhou a segunda milha. O profeta filho de Safate. Aquele que pediu a porção dobrada do espírito de Eliseu. Ele não pediu a porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é dado por medidas, ele é dado na sua plenitude, esclarece o evangelista João. Eu estou falando do profeta Eliseu. A Bíblia fala, segundo o livro dos Reis, e agora eu vou caminhar para o final. Capítulo 6, a partir do versículo 8. Mas se o prezado irmão for colocar no painel, coloca apenas o verso 22 e o 23 do capítulo 6 do segundo livro dos Reis, se for conveniente. Essa narrativa bíblica fala que havia guerra entre Israel e guerra entre a Síria. E o rei da Síria, ele fazia guerra contra o rei de Israel. E lá na câmara onde ele dormia, o rei da Síria, ele elaborava projetos, ele tramava de maneira sagaz e astuta contra Israel. Aí lá na terra de Israel, Deus revelava os seus planos, os seus projetos para o profeta Eliseu. Eu sei, tem até crente que não acredita mais, mas Deus ainda revela. Quem acredita que Deus ainda revela? Ele ainda revela. Lá no livro de Daniel, capítulo 2 e o versículo 22, diz que ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele revelou a Eliseu.
todos os planos, as manobras, as trapaças do rei da Síria. Aí agora o rei da Síria reúne o seu conselho para saber quem era o agente secreto, quem era o delator, quem era que estava entregando os seus planos. Aí alguém disse: não, meu senhor, é o profeta. O profeta é. Quem é o profeta? Eliseu, filho de Safate. Onde ele está? Lá em Dotã. Aí o rei da Síria prepara exércitos, carros e cavalos e cerca a cidade de Dotã, porque ele queria matar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu tinha um moço. A Bíblia dá nome a um deles, o Geazi, aquele que ficou leproso por ganância. Mas eu não sei se esse que estava com Eliseu era o mesmo Geazi, porque a Bíblia não diz. Talvez fosse, talvez não. O fato é que a Bíblia diz que de madrugada o moço do profeta levantou os olhos, aí ele acordou e disse: ai, meu Senhor, o que faremos? Naturalmente o profeta Eliseu acordou, o camarada de madrugada viu a cidade toda cercada. Aí o profeta Eliseu disse para ele: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu fez uma oração: Senhor, peço-te, abre os olhos do moço para que veja. Os olhos do moço, não foi ele que acordou primeiro de madrugada, não foi ele que viu a cidade cercada, mas ele viu com os olhos naturais. Os olhos espirituais estavam vendados. Sabia, irmão? Tem muito crente com os olhos espirituais ainda fechados. Sabia, irmãos? Eu digo com temor e tremor e com todo respeito. Mas estou fazendo uso da palavra. Não é atrevimento, é ousadia pela palavra. Existem muitos, até obreiros, com os olhos espirituais fechados. Aí precisa Deus levantar alguém: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Aí Deus atendeu a oração de Eliseu, e os olhos do moço foram abertos. Aí ele viu agora o quê? Ele viu carros e ele viu cavalos de fogo. Nada contra. Eu nunca vi, mas tem gente que tem facilidade para ver. Carro de fogo, anjo com a espada desembainhada. Eu acredito nas coisas espirituais, mas eu não devo mentir. Até posso, mas não devo. Eu nunca vi um anjo. Eu sei como eles são, porque a Bíblia diz e eu acredito, mas eu nunca vi. Aí às vezes a pessoa diz que está vendo um anjo assinando com a caneta de ouro. Eu nunca vi. E se eu tiver a oportunidade de pegar uma caneta de ouro, se for ouro, eu vou vendê-la. Mas as pessoas gostam desse tipo de mensagem.
As pessoas se alegram com esse tipo de palavra, mas eu não tenho esta palavra para dizer. Agora Deus abriu os olhos do moço, e os olhos espirituais abertos. A Bíblia diz que ele viu carros e cavalos de fogo. Eu só acredito que existem cavalos de fogo porque a Bíblia diz. Se a Bíblia não dissesse, eu não acreditaria, porque eu só conheço cavalo de carne e osso. Mas a Bíblia fala, e eu acredito na Bíblia, na sua integralidade. Aí a palavra que o profeta havia dito, o moço comprova. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu vou terminar a mensagem, mas eu vou entregá-la na íntegra. Eu não tenho recado para dar aos irmãos. Aliás, quem entrega recado é menino. Menino, vai ali no comércio, menino. Vai ali na vizinha, menino, entrega um recado. Eu não tenho recado. E até onde eu saiba, Deus não manda recado. Deus manda mensagem. Quem manda recado é menino, é menina. Agora Deus manda mensagem. E quando Ele manda mensagem, é segura. Aí o profeta Eliseu faz outra oração. Senhor, peço-te, cega o exército. Todo o exército ficaram cegos, rodeando sem rumo. Aí eles são guiados lá para Israel. São levados diante do rei de Israel. Eu vou chegar na segunda milha do profeta Eliseu. Capítulo 6, o 22 e o 23. Aí o rei de Israel disse ao profeta Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Pergunta que não quer calar. Eliseu era pai do rei de Israel? Sim ou não? Não. Mas o rei de Israel tinha tanto respeito à autoridade do profeta Eliseu, que o trata respeitosamente, meu pai. Aí o profeta Eliseu, ele diz: não vamos ferir os nossos inimigos. Sabe o que vamos fazer com os nossos inimigos? Nós vamos dar a eles pão e água. Vamos servir uma refeição para os nossos inimigos. Pão e água. Água e pão. Aí foi resolvida a querela. Vocês sabem o que é uma querela? É uma demanda judicial. Foi resolvido o problema, foi sanada a situação, foi colocada uma pedra sobre aquele assunto. Aí a Bíblia diz que não houve mais investidas da Síria contra Israel, pelo menos no tempo do reinado daquele rei e no exercício do profeta Eliseu. Aí eu vou lá para Romanos capítulo 12. Se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. É assim, irmão? Se o teu inimigo tiver sede, deixa morrendo de sede. É assim o evangelho, irmão? É não. Romanos capítulo 12, versículo 20 e o versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, igreja, faz o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás
brasas vivas, brasas incandescentes, brasas de fogo sobre a tua cabeça. Aí a última palavra desse texto, e eu finalizo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o mal. É assim, crente? Vence a maldade com a maldade. É assim, crente? É não. Vence o mal com o bem. A pessoa só pode dar o que tem. Se a pessoa tem o bem na sua vida, ela reparte o bem. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Bendito Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar a 2ª milha, guiados, orientados, saturados pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos capacite, que Deus nos adestre para que possamos caminhar a 2ª milha até chegarmos aos céus. Pai, te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Levante suas mãos para o céu e diga: